Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Ambientação em Educação à Distância, do curso de especialização em Educação Profissional no âmbito da Universidade Aberta do Brasil pelo Instituto Federal do Piauí. Eu sou o professor Ivan Oliveira, professor dessa disciplina, e estarei com vocês ministrando esta aula 1, referente à unidade 1 do nosso curso, Conceitos e Fundamentos da Educação à Distância. Os objetivos da aula de hoje são conhecer o histórico e os pressupostos teóricos básicos na EAD, entender a trajetória da EAD no Brasil por meio dos marcos legais e conhecer um pouco da legislação para a EAD no Brasil. O texto base para a leitura já foi disponibilizado na plataforma, é o de Cruz e Lima, Trajetória da Educação à Distância no Brasil, Políticas, Programas e Ações nos últimos 40 anos. Vamos iniciar a nossa aula com alguns questionamentos iniciais. O primeiro questionamento é: como a EAD se desenvolveu historicamente no contexto nacional? Quais os pressupostos teóricos básicos na educação à distância? E, finalmente, como se configura a legislação em EAD no Brasil? Estes são questionamentos que irão nortear a aula de hoje e a nossa discussão. Vamos começar pela trajetória da educação no Brasil, da EAD? Então, o nosso texto base, ele começa com uma discussão muito interessante, que é a discussão a respeito da EAD, Educação à Distância, enquanto uma ferramenta de garantia da educação como um direito universal. Essa discussão é muito interessante, haja vista que todos nós sabemos da dificuldade da democratização da educação no nosso país. Esta que é uma dificuldade histórica, desde o período colonial, e que ainda hoje se configura como uma característica da educação nacional brasileira. Ou seja, uma educação exclusiva, que exclui. Então, a EAD, neste contexto, ela se configura como uma ferramenta que possibilita, que pode possibilitar a garantia do acesso à educação a todos os brasileiros, não importa onde eles estejam. Então, essa discussão que é feita no texto é uma discussão muito interessante, que nos leva a refletir um pouco sobre a importância da educação à distância, haja vista esse problema da falta de democratização e do acesso à educação de todos os níveis no nosso país. Cruz e Lima consideram que foram dois os fatores impulsionadores da EAD no Brasil. O primeiro fator foi o desenvolvimento das TIC, ou seja, das tecnologias de informação e comunicação, como a televisão, os computadores e, principalmente, a internet. Como nós poderemos ver mais à frente, quando falarmos dos conceitos bases da EAD, a tecnologia ela é algo que está intrinsecamente ligada a impulsionar a educação à distância. E, segundo as nossas autoras, são justamente essas tecnologias um dos fatores que possibilitaram o avanço da educação à distância no cenário nacional, principalmente com a internet a partir da década de 1990. O segundo fator que impulsionou a EAD no Brasil foram as políticas, alguns programas e algumas ações de incentivo por parte do governo e da iniciativa privada nesta modalidade de educação. Algumas dessas políticas, programas e ações nós veremos agora na trajetória histórica da EAD no Brasil. Então, quando nós falamos sobre essa trajetória histórica por meio das políticas, das ações e dos projetos, tanto da iniciativa privada quanto por parte do governo, nós vamos considerar, de acordo com as autoras, dois períodos básicos, que é um período pré-LDB, pré-Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e um período pós-LDB.
Como representativo do período pré-LDB, as autoras vão colocar duas ações que elas consideraram importantes. A primeira delas foi em 1978, que foi a criação do Telecurso Segundo Grau da Fundação Roberto Marinho e da Fundação Padre Anchieta. Por que as autoras colocam esse fato como o fato inicial, ou um marco, né, para contabilizar essa história da trajetória da EAD? Porque a partir desse telecurso, desse programa, né, este programa foi exibido para todo o Brasil por meio da televisão. Então elas consideram um marco por isso, né, por conta da abrangência que este programa televisivo teve na época. O Telecurso Segundo Grau, nós podemos considerar aí o avô do Telecurso 2000, que já foi outra iniciativa também por meio da televisão, que aqueles que viveram a sua adolescência e juventude na década de 90, anos 2000, conhecem bem por ter passado bastante na TV. Ainda nesse período pré-LDB, nós temos a criação da Coordenadoria de Educação à Distância no âmbito do MEC, no INEP, no ano de 1985, como outro marco para a trajetória da EAD no Brasil. E aí as autoras vão elencar o ano de 1996, com a LDB, 93-94, como marco, né? Porque a LDB 93-94, a nossa última Lei de Diretriz e Base da Educação, é a primeira LDB, no seu artigo 80, que vai fazer menção à educação à distância no Brasil enquanto uma modalidade de educação. Também nesse ano, teve o Decreto 1917, de 96, que regulamenta algumas ações no âmbito da EAD. No ano de 97, nós vamos ter a criação do PROINF, que é o Programa Informática nas Escolas. Esse que é um programa que ainda existe, se eu não me engano, até o momento ainda existe, esse programa ainda é colocado nas escolas, né, como uma forma de incentivar a compra de computadores e o uso de laboratórios, ou seja, o acesso à tecnologia. As autoras vão elencar o ano de 2001 também como um marco nessa trajetória histórica, por conta do Plano Nacional de Educação, de 2001, que vai eleger a EAD como esse instrumento de democratização, principalmente da educação superior. No ano de 2005, nós temos o Decreto 5.622, que vai regulamentar o artigo 80 da LDB. Então, praticamente 10 anos depois da LDB, nós vamos ter o primeiro decreto que vai regulamentar a EAD no Brasil. No ano de 2006, as autoras elencam a criação da Universidade Aberta do Brasil, UAB, como uma importante ação para a democratização do acesso da educação à distância. No ano de 2007, nós vamos ter também a criação da Escola Técnica Aberta do Brasil, o ETEC. Nós vamos ter, entre 2007 e 2016, algumas outras ações, como a criação do PAFOR, mas, de significativo, nós vamos ter, no ano de 2016, a resolução número 1 de 11 de março CNE, que trazem as diretrizes para a oferta de cursos superiores à distância. E, finalmente, a última política ou ação governamental importante para o campo da EAD no Brasil foi no ano de 2017, com o Decreto 9057, que regulamenta o artigo 80 da LDB e revoga aquele decreto de 2005. Então, depois da gente conhecer um pouco da trajetória e da história da EAD, por meio das políticas, das ações e dos projetos, vamos discutir um pouco sobre os conceitos fundamentais da educação à distância. Essa discussão, ela é uma discussão profunda, que não caberia fazermos dentro do espaço que nós temos aqui neste vídeo. Porém, eu trouxe alguns termos, alguns conceitos básicos, os quais nós podemos discutir um pouco. O primeiro deles é o próprio conceito de educação. Então, quando nós falamos de educação à distância, o conceito-chave que vem é de educação. Este que é um conceito também
com muitos significados, um conceito que não é fechado, o conceito de educação, né? Mas que nós vamos entender aqui como esse processo formativo de aquisição do conhecimento sistematizado ao longo da história pela humanidade. Então, a educação à distância abarca justamente essa formação, né, cultural, histórica e científica. Só que de uma forma diferente. Né? É uma modalidade de educação que exige práticas, exige avaliação, exige reflexão de maneira diferente. O que ele vai nos trazer é o segundo conceito, que é a questão de espaço. Espaço e tempo. Né? A educação não à distância, que é a chamada educação presencial, né? Nós temos no mesmo espaço tanto os estudantes, os alunos, como o professor ou a professora. Na educação à distância, esse conceito de espaço ele é diferente, porque nós temos um distanciamento geográfico entre os sujeitos do processo educativo. Né? Como nós estamos agora, eu estou em algum lugar em Teresina, né, no estado do Piauí neste momento, e você que está assistindo esta aula agora, está geograficamente distante de mim. Porém, nós estamos sendo mediados, né, neste processo. Não estamos no mesmo espaço. Por isso, este conceito de espaço da educação à distância, ele é um conceito fundamental, porque é um conceito que difere, né, do conceito da educação presencial. Assim também nós temos o conceito de tempo, que na educação à distância também é diferente da educação presencial. É um conceito próprio da educação à distância. Por quê? Porque na educação à distância, o tempo ele pode ser mais flexível. Né? Flexível no sentido de que o estudante ou a estudante pode se organizar, né, durante o seu dia, durante a sua semana, de uma maneira mais flexível. Nós não temos os horários rígidos como nós temos na educação presencial, né, em que o tempo é dividido por cada aula. Neste conceito de educação, o tempo ele é flexível. O que nos leva também ao outro conceito-chave dos conceitos fundamentais da educação à distância, que é a tecnologia. A tecnologia que vai mediar esse processo educativo por conta do espaço e do tempo. Então, a tecnologia, ela, além de mediar, né, além de resolver essa questão do distanciamento do espaço e do tempo, a tecnologia também é que vai fornecer os subsídios para que a própria educação à distância aconteça. Uma vez que a educação à distância, ela tem como suporte as tecnologias, como nós vimos, principalmente as tecnologias da informação e da comunicação. Agora, vamos falar um pouco sobre a legislação da educação à distância. Como nós vimos, né, nós temos o decreto de 2017, que faz a legislação da educação à distância, que regulamenta o artigo 80 da LDB. Mas vamos conhecer um pouquinho das características da legislação por nível de ensino. Então, assim, vamos começar primeiro sabendo que no âmbito da educação superior, todos os cursos de graduação e pós-graduação realizados por via educação à distância são regulamentados pelo MEC. Né? Então, precisa de autorização, credenciamento, reconhecimento e avaliação do Ministério da Educação. Então, como eu disse, a regulamentação da EAD no Brasil acontece por meio da Lei 93/94, a LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional também para as outras modalidades. O artigo 80 vai fazer menção à educação à distância e o decreto 9.057 de 2017 é o decreto mais atual que traz as disposições específicas para a educação à distância. Então, toda a educação nacional vai ser regulamentada pelo decreto 9.057. Quanto ao ensino fundamental, diz a LDB que este nível de ensino deve ser presencial. Neste caso, a EAD ela vai ser utilizada como um complemento em situações emergenciais, que é o que nós estamos vendo
desde o ano passado, 2020, e ainda em 2021, por conta da pandemia do Covid-19, que é uma situação emergencial, né? A educação presencial foi pausada e nós estamos em educação remota, não é isso? Ou em educação híbrida, que é aquela que mistura, né, traços da educação presencial e traços da educação à distância. Então, no ensino fundamental, precisa ser presencial, mas em situações emergenciais, a legislação permite o uso da educação à distância. Para o ensino médio, a mesma coisa, né? Nós estamos vivendo o período emergencial neste momento, em que a educação à distância foi elegida. Porém, a legislação diz que os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições da educação à distância, com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Então, também com a lei do novo ensino médio, foi disponibilizada certa carga horária para algumas atividades à distância no ensino médio nacional. No ensino superior, como nós já dissemos, né, toda a educação superior ela é supervisionada e regulamentada pelo MEC. Né? Então, as instituições podem oferecer cursos de graduação em EAD, mas elas devem ser credenciadas pelo MEC, pela Secretaria de Educação Superior, a CESU. No âmbito da pós-graduação, com relação a mestrados e doutorados, o MEC ele coloca esta regulamentação, né, e esta supervisão a cargo da CAPES, certo? Então, nós já temos aí uma regulamentação que ainda está sendo terminada, ainda não está regulamentada de fato, mas nós já temos aí algo que permite que cursos de mestrados e doutorados possam, né, ser ofertados desde 2020, desde o ano passado, à distância. Mas essas instituições que ofertam mestrado e doutorado à distância precisam preencher alguns requisitos da CAPES. Com relação aos cursos de especialização, chamados lato sensu, nós temos o parecer número 908/99, a resolução número 3 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, né, que fixam as condições para a oferta destes cursos, também sendo necessária a regulamentação de tais cursos na modalidade à distância. Já com relação àqueles cursos livres, né, que são aqueles cursos que não precisam de regulamentação, eles são citados no artigo 42 da Lei 9094 da LDB. E também existe o decreto número 5154 de 2004 e a deliberação CEE 14 de 97, que tratam sobre a oferta destes cursos livres. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco através da plataforma ou por meio do professor mediador, que é responsável pelo polo do curso de vocês. Tá bom? Não esqueçam de responder os fóruns e também de responder as atividades relativas à atividade. Um forte abraço para todos e até a próxima.